Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo Congresso Interdisciplinar e ao sexto Encontro Anual de Iniciação Científica da Uningá. É uma grande satisfação estarmos reunidos nesta noite para compartilhar conhecimento, pesquisa e experiências dentro do tema Mercado de Trabalho e Inovação Empreendedora. Meu nome é Thaís Fantacholi, sou professora e coordenadora dos cursos de Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Logística e Gestão de Cooperativas aqui da Uningá. Nesta rodada de apresentações, teremos a oportunidade de conhecer pesquisas desenvolvidas por estudantes do curso de Ciências Contábeis, abordando temas relevantes e atuais para a área. Em instantes, daremos início. Estamos hoje com a aluna Natália Martinhão, ela é aluna do 4º ano de Contábeis e ela dará início às nossas atividades da noite. Seja muito bem-vinda, Natália, e o palco é todo seu. Obrigada. Boa noite, pessoal. Eu vim hoje falar aqui para vocês sobre a recuperação de ICMS, que é um crédito, para produtor rural no Paraná frente às mudanças da reforma tributária. Muitos de nós já ouvimos que a reforma tributária vai dar início agora no ano que vem e vai sendo implementada gradualmente junto com a forma atual dos tributos que estão agora. Então, como o objetivo ali da nossa pesquisa, a gente vai verificar desde a questão do cadastro que esse produtor tem que ter, que é o CAD-PRO, o CAD-ICMS, até a forma de escrituração fiscal, e a gente consegue analisar também como que muitos deles têm essa dificuldade em saber a possibilidade que tem de recuperar esses créditos para ter um melhor resultado contábil e financeiro, na propriedade. Então, aqui na introdução são alguns tópicos que a gente vai abordar, que são o que eu comentei agora, e também verificando bastante sobre as alterações que vai ter com a reforma tributária. E o objetivo, então, é a gente ver tudo isso, fazer uma amarração ali, e no final ter um estudo de caso também sobre a possibilidade ali do valor que tem para esse produtor rural se apropriar lá no final, quando vende a commodity. Então, como um referencial teórico ali, que foi uma pesquisa que eu tive que fazer antes de trazer esses dados, a gente tem a Lei Candir, que é uma lei complementar, onde fundamenta ali o IBS, que vai ser com a reforma tributária, onde fala sobre a não cumulatividade do ICMS também, onde permite que o produtor rural ele recupere créditos destinados à produção agrícola. Por exemplo, ele não é um ICMS, ele não é um tributo que vai virando aquele efeito cascata. Ele é não cumulativo, ou seja, tudo que o produtor ele compra, ali de insumos, de maquinários, essas coisas para realizar a produção, ele consegue recuperar na venda. E com a reforma tributária também vai manter essa não cumulatividade, só que vai substituir o ICMS para o IBS. E, de materiais e métodos, a gente fez um estudo qualitativo, onde teve que ler diversas leis, até o ICMS, que é uma legislação que tem sobre ICMS, ele tem muitas páginas, foi uma leitura bem pesada, mas a gente conseguiu observar que tem essa possibilidade para os pequenos produtores rurais, grandes e pequenos, mas os pequenos produtores às vezes não sabem disso, Então, foram observadas 3 categorias. Essa legislação toda do ICMS, o que pode recuperar, o que não pode. Os procedimentos para recuperação do crédito, que é qual cadastro tem que ter, onde tem que escriturar para ter essa possibilidade. E os impactos que isso vai ter com a reforma tributária. Se vai ser maléfico ou se vai beneficiar ali os produtores. E como resultados aqui, então, a gente fez um lançamento, numa planilha, onde a gente observou todas as legislações do que podia, o que não podia também ali fazer de recuperação. E no ICMS, após a compra de insumos, a sua, ali a balança do que pode e não pode, no ICMS o produtor, lá na venda da commodity, ainda teria que pagar uma quantidade de R$ 14.400 de ICMS, desembolsar ali o ICMS a recolher. Já com a reforma tributária no IBS, a gente observou que
além do produtor não ter que pagar esse valor, ele ainda teria ali uma sobra de R$15.300 de IBS que ele teria ainda a recuperar. Então, assim, a gente vê que essa mudança é muito grande. E isso, né, então a gente consegue observar que, mesmo eles não sabendo agora que tem essa possibilidade, não sabendo os macetes ali de fazer, é uma coisa que é importante ir atrás, né? E alguns dados ali também, da tabela que eu não consegui trazer inteira aqui por ser muito grande, é que o valor total dos insumos, né, na compra ali foi de 165 mil e o valor da venda dessas commodities foi de 200 mil, só para ter uma base ali da quantidade de ICMS. Então, né, com esses resultados, a gente viu que o que mais teve peso, né, que é com o IBS, 60%, né, da venda dos produtos in natura, que é no caso ali dessa tabela, a gente fez em cima da soja, da venda da soja. Então, com o IBS, 60% do tributo, ele não é cobrado, né, esse crédito. Então, assim, já é uma coisa que tem bastante peso. E também tem outros pontos. Por exemplo, o gasto com maquinário, né, lubrificantes, essas coisas, com o ICMS, ele não era permitido ser totalmente creditado ali na venda, né, era só o que é usado na propriedade, assim como energia elétrica. Já com o IBS, tudo que é gasto, né, nesses itens ali, ele pode ser creditado. Na questão também de maquinários, você compra um maquinário que a vida útil dele é de 5 anos, ele vai depreciando a cada ano. Se, por exemplo, no primeiro ano ele depreciou 20%, então só 20% do valor do maquinário, né, o crédito dele de ICMS, que poderia ser recuperado lá na venda. Já com o IBS, não. No primeiro ano você já consegue recuperar o crédito de 100% desse maquinário. Então já é ali uma grande diferença que a gente consegue ver, que dá bastante resultado no final, como a gente observou ali no exemplo, né? Então, concluindo, a gente consegue ver que no ICMS, mesmo que seja um grande valor, né, ali de ICMS que dá para recuperar, que dá para fazer essa balança ali para o produtor não perder tanto dinheiro, no IBS vai melhorar ainda mais, né, para o produtor, ele não vai ter que desembolsar tanto com esse tributo, tem como fazer essa compensação comprando insumos, o que incentiva também, né, muitas vezes ele a investir mais ali na propriedade. Então a gente consegue ver que uma boa contabilidade ali para ele vai fazer a diferença, né? Tem que ter uma escrituração fiscal assídua, né, em cima disso tudo, tem que estar num sistema onde o produtor vai ter que fazer tanto o seu cadastro no CADPRO, que é, por exemplo, um CNPJ do produtor rural, ele não abre uma empresa, ele faz esse cadastro no CADPRO. E para fazer essa recuperação, ele tem que fazer um cadastro também no CAD ICMS. Com o CADPRO, ele faz no CAD ICMS. E também tudo isso ele tem que ser cadastrado no Redsim para fazer um cadastro também no SPED fiscal, que é um sistema do governo, onde ele consegue fazer essa escrituração toda para fazer o aproveitamento desses créditos, né? Então isso vai continuar ali, a gente tem que ir vendo o que vai mudando agora com a reforma, porque vai vir mais legislação, mas por enquanto a gente conseguiu observar que vai ser uma bonificação muito grande para quem estiver por dentro disso, né? Então é uma coisa ali que vale a pena ir investindo e pesquisando mais para ter essa bonificação. E eu agradeço a todo mundo, agradeço ao coordenador Giovanni que me auxiliou nesse trabalho, né? Ele me deu toda ali a base, tudo que eu precisava para estudar, os artigos e tudo. E também ao Uningá por proporcionar, né, essa experiência de participar do congresso, que é muito bom, a gente acaba se empenhando bastante e se animando ali cada vez mais a participar, né? Aqui eu tenho 2 referências que eu mais utilizei para fazer os slides, então para quem quiser dar uma lida a mais, pode ficar à vontade. Nós agradecemos você, Natália, pela participação, pela disponibilidade, mas não finalizamos ainda. Gostaria de trazer algumas perguntas para a gente bater um bate-papo antes de finalizarmos, pode ser? Pode sim, com certeza. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber, Natália, só um pouquinho que saiu aqui a tela. Então, vamos lá. Gostaria de saber quais são os principais desafios enfrentados pelos pequenos produtores rurais do Paraná na recuperação de crédito de ICMS.
É porque, assim, a gente analisa que, por exemplo, em Maringá, né, que é mais próximo aqui da gente, tem vários pequenos produtores que vieram daquela agricultura familiar, onde muitas vezes não escritura e nem controla muito o que sai, o que entra, às vezes deixa na mão da cooperativa, né, também. Então a gente vê que tem muito essa dificuldade de saber, às vezes até o que gastou de ICMS, ou será que eu pago ICMS, alguma coisa assim, porque, então, se eles não sabem disso, né, desse controle, então eles também não vão saber essa parte de que tem a possibilidade de recuperar um dinheiro que foi gasto, né? Com certeza, com certeza. E de que forma a reforma tributária, por meio da Lei Complementar número 214/2025, impacta o processo de recuperação de créditos de ICMS no setor rural? É porque, assim, na reforma, ela vem com novas legislações. Então, até essa parte que era mais complicada no ICMS, né, na verdade, está sendo ainda, por exemplo, energia elétrica, eu posso só fazer a recuperação de crédito em cima da parte que eu usei exclusivamente para minha produção, não que eu usei na minha casa lá na propriedade rural. Né? Tem essas dificuldades maiores, que é uma contabilidade que tem que ser mais em cima ali, mais específica, tudo certinho. Né? Já, né, com a lei complementar que vai incluir o IBS, né, vai mudar o ICMS para o IBS, ele vai ficar mais fácil, mais facilitado, porque é um crédito que você consegue já recuperar ele completo. Né? Não vai ter também toda aquela dificuldade da escrituração, vai ser um pouco mais automático. E para finalizarmos, qual é o papel da contabilidade e do planejamento fiscal na ampliação da rentabilidade do produtor rural? Assim, a gente dá até para fazer um exemplo, né? As empresas, por exemplo, uma empresa começou hoje, ela vai começar num simples nacional, num simples nacional e aumentando conforme seu faturamento vai aumentando. Lá na frente ela pode escolher entre um lucro presumido, um lucro real, onde vai depender da questão dos impostos, né, muitas vezes. E para o produtor rural, essa contabilidade fiscal vai ajudar ele a, por exemplo, será que eu compro um maquinário agora ou deixo para depois para recuperar o crédito de outra forma, né, na safra, na safrinha? Isso vai alterar bastante também. E na parte da escrituração, até por aquela questão dos cadastros que tem que ter, a escrituração no site ali do governo, né, que é um programa que eles disponibilizam gratuito até, tem que fazer essa contabilização também com notas fiscais onde comprovem, né, esse pagamento do ICMS. Então essa escrituração tem que ser feita para ter essa possibilidade de recuperar o crédito. Sem a escrituração certinha também não tem como chegar e falar, eu gastei tanto de ICMS, me devolve, alguma coisa assim, né? Então a gente tem que ter esse planejamento ali contábil, essa escrituração e também essa contabilidade fiscal para aproveitar da melhor forma. Legal. Muito obrigada, Natália, mais uma vez pela participação, disponibilidade e já já continuamos com os trabalhos. Eu que agradeço. Convido agora a aluna Amanda Trombini, aluna do 4º ano de Ciências Contábeis, para apresentar o seu trabalho. Amanda, o palco é todo seu. Obrigada, professora. Boa noite. Como a professora disse, meu nome é Amanda. Eu estou no 4º ano do curso de Ciências Contábeis. Hoje eu vou apresentar o meu trabalho, elaborado com meu orientador, o professor Giovanni, que tem como título Análise das acumulações de acrús discricionários das empresas da Brasil Bolsa Balcão durante o período da pandemia do Covid-19. Bom, a pandemia do Covid-19 trouxe uma crise econômica global, né? Foi uma pandemia que afetou intensamente a produção, o consumo, o desempenho financeiro das empresas, por conta de todas as medidas que tiveram que ser tomadas, medidas de isolamento, né? Lockdown. Então, isso, né? Por conta dessa crise, acabou afetando ali toda a economia ali. Então, afetou as demandas, a produção, o consumo e o desempenho financeiro das empresas. Então, em momentos
de instabilidade econômica, como a pandemia, a literatura contábil aponta que as empresas tendem a intensificar o gerenciamento de resultados, elas tendem a intensificar esse gerenciamento de resultados, buscando ali amenizar os impactos da crise sobre suas demonstrações financeiras, para manter ali, né, a confiança de investidores, como também do mercado. Bom, o gerenciamento de resultados, ele pode ocorrer por meio de acrús discricionários, que são ajustes contábeis que são dentro dos limites permitidos pelas normas contábeis. O objetivo principal do trabalho foi analisar, né, se houve esse aumento no gerenciamento de resultados das empresas brasileiras durante a pandemia e se essas práticas se mantiveram no período pós-pandemia. Então, este trabalho tem como natureza descritiva e explicativa, com abordagem quantitativa. Foram analisadas 311 empresas listadas na B3, né, as demonstrações contábeis, que estão distribuídas em 10 setores econômicos e abrangeu ali 3 períodos, que foi o período da pré-pandemia, que é 2018 e 2019, período da pandemia, que é 2020 e 2021, e um período ali da pós-pandemia, que é 2022 e 2023. Bom, para estimar os acrús discricionários, foi aplicado o modelo Jones modificado para estimar, e, em seguida, foi aplicado o teste de Wilcoxon para fazer essa comparação, né, entre os períodos que são da pré-pandemia, a pandemia e o pós, e verificar ali se existiam diferenças significativas nos níveis de acrús. Bom, os resultados do estudo mostraram que o gerenciamento de resultados se intensificou apenas em alguns setores. De acordo com o teste, né, do Wilcoxon, 3 setores apresentaram diferenças estatisticamente significativas, que foi entre o período pré-pandemia e o período da pandemia, que são os setores de consumo cíclico, tecnologia da informação e utilidade pública. Isso indica que as empresas desses, né, com os nossos resultados, essas empresas desses setores, desses 3 setores, apresentaram o maior gerenciamento de resultados durante esse período ali da pandemia. Por um outro lado, né, que teve esse período do pré-pandemia e na pandemia mesmo, na comparação entre o período da pandemia e o pós, nenhum setor apresentou diferença significativa. Então, esses resultados, eles estão alinhados com os estudos, né, que estão achados, né, como na referência, que também identificaram essa maior tendência, né, ao gerenciamento de resultados em períodos de instabilidade econômica, né, como o da pandemia. Com este resultado, a gente chega a uma seguinte conclusão. Concluímos que o gerenciamento de resultados, ele aumentou durante a pandemia, mas de forma pontual e setorial, que ele afetou, né, essencialmente os setores de consumo cíclico, da tecnologia da informação e utilidade pública. Foi esses os setores que foram afetados mesmo, que foi ali entre o período da pré-pandemia e o período da pandemia. Mas ele não, no período da pós-pandemia, eles não persistiram, esses comportamentos, né? Não persistiu, foi ali entre o período pré-pandemia e o período da pandemia. E também, como nos demais setores, né, que foi 3 setores que foram afetados, nos demais setores, o comportamento ele permaneceu estável.
no período ali do pós-pandemia, e no período da pós-pandemia, não houve indícios de nenhum setor de continuidade dessas práticas. Então, ele foi concentrado ali no período da pandemia, especificamente nesses 3 setores que foram afetados. Essas são as referências, né, para elaboração do trabalho. Estão todas as referências que foram utilizadas para a conclusão deste trabalho. Parabéns, Amanda, pela excelente exposição. Agora, algumas perguntas para aprofundar a discussão. O que motivou a escolha do tema e por que o período da pandemia é especialmente relevante para analisar o gerenciamento de resultados das empresas brasileiras? Bom, o que motivou a escolha do tema foi o interesse em entender como que as empresas reagem, né, reagem ali em períodos de crise econômica, como foi o da pandemia, né? Porque a pandemia da Covid-19 foi um período ali que teve queda de receitas e foi um período de instabilidade econômica e também por pressão, né, de manter essa transparência nas demonstrações financeiras. Então, todo esse contexto, né, tornou relevante o estudo desse período do gerenciamento de resultados. Perfeito. E você poderia explicar melhor, de forma mais simples, o que são as ACRUs discricionários e como o modelo Jones modificado ajuda a identificar o gerenciamento de resultados? Sim. Bom, os ACRUs, eles se referem ao regime de competência na contabilidade, que o regime de competência reconhece as receitas e as despesas no momento em que elas são geradas, no momento em que elas ocorrem, e não quando o dinheiro entra ou sai do caixa. Então, esses ACRUs representam a diferença entre o lucro contábil e o fluxo de caixa. Parte desses ACRUs é não discricionário, ou seja, eles ocorrem naturalmente ali das operações das empresas. Os ACRUs discricionários são aqueles que dependem do julgamento e de estimativas dos gestores, dentro das normas contábeis, que é onde ocorre o gerenciamento de resultado. O modelo Jones, ele isola essa parte discricionária dos ACRUs totais, então ele ajuda a identificar se teve, assim, variações anormais, né? Então, identificando ali se houve a tendência ao gerenciamento de resultados em determinados períodos e setores. E quais setores apresentaram maior evidência de gerenciamento de resultados durante a pandemia e a que fatores você atribui esse comportamento? Bom, foram os 3 principais setores que foram afetados, né, que apresentaram maior evidência de gerenciamento de resultados. Foi o setor de consumo cíclico, tecnologia da informação e utilidade pública. Pode vir dos fatores para manter e demonstrar aos usuários, né, da informação uma estabilidade durante esse período, né, para manter uma consistência dos indicadores financeiros dessas empresas e também para manter a confiança, né, do mercado perante essas empresas. Legal. E para finalizarmos, de que forma os resultados da pesquisa podem auxiliar investidores ou gestores na análise do desempenho das empresas em períodos de crise econômica? Bom, os resultados do estudo, eles contribuem para que os investidores e os gestores, eles compreendem melhor, né, as demonstrações financeiras durante esse período de crise, o comportamento dessas empresas. Então, assim, o estudo ele ajuda a melhorar a tomada de decisão, né, e a compreensão das empresas em períodos de instabilidade econômica. Perfeito. Parabéns pelo trabalho, Amanda. Muito obrigada. Bom, este foi o meu trabalho apresentado, que teve como título Análise das acumulações de ACRUs discricionários das empresas da Brasil Bolsa Balcão durante o período da pandemia do Covid-19. Obrigada, professora. Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa noite. Nós que agradecemos, Amanda.
Convido agora a aluna Ingrid Rafaela, também do 4º ano de Ciências Contábeis, para apresentar o seu trabalho. Seja bem-vinda, Ingrid. Obrigada. O meu trabalho fala sobre a importância da contabilidade gerencial no controle das empresas e na escolha do regime tributário mais vantajoso para micros e pequenas empresas, que hoje representa a maioria dos negócios no Brasil e por isso precisa de um controle financeiro e tributário sobre essas empresas que são enquadradas, que são do micros e pequenas empresas. O meu estudo analisa 2 regimes tributários, que é o Simples Nacional e o lucro presumido, e vai mostrar como a contabilidade gerencial ajuda na comparação entre eles. Falando um pouquinho sobre o Simples Nacional, ele foi um regime tributário criado para simplificar os pagamentos, que é feito apenas um DARF durante o mês, com todos os impostos inclusos, e foi feito também para reduzir a burocracia, porque é menos declarações, menos coisas que precisam ser informadas. Mas conforme a empresa vai crescendo, esse regime tributário não fica tão vantajoso dependendo da empresa. Ele tem uma limitação de faturamento, a empresa é impedida de participar de licitações. E dessa forma, a contabilidade gerencial vai mostrar o melhor momento para a empresa desenquadrar do simples e se enquadrar no lucro presumido. Porque normalmente as empresas são criadas no Simples Nacional e conforme vai crescendo, vai mudando a tributação. O objetivo da pesquisa foi entender como a contabilidade gerencial ajuda na escolha do regime tributário mais adequado para a sua empresa e busca mostrar como as informações contábeis são importantes para apoiar o planejamento tributário, a sustentabilidade financeira da empresa. As informações contábeis são importantes para mostrar os resultados da empresa. E o meu trabalho foi uma pesquisa qualitativa e exploratória, baseada em livros, artigos e legislações e simulações práticas. Foi analisada uma empresa de serviços médicos que estava enquadrada no Simples Nacional em 2023 e se enquadrou no lucro presumido em 2024. As informações foram tiradas de um escritório de contabilidade e os resultados mostram que em 2023 a empresa teve uma receita de R$ 2.044.820,26 e pagou imposto de R$ 35.783,92, recolhendo apenas um DARF durante o mês, com todos esses impostos incluídos, PIS, COFINS, ISS, IRPJ, contribuição social. E a empresa teve uma alíquota nesse ano sobre o faturamento de 14,62%. No ano de 2024, a empresa teve um faturamento maior de 351.268,59 centavos e recolheu um imposto de R$ 45.730,16 mil reais. Nesse ano de 2024, a empresa teve uma alíquota de 13,2% sobre o faturamento. Ela recolheu menos impostos no ano de 2024. E por mês era feita cada DARF, cada imposto era feita uma DARF para o PIS, uma DARF para o COFINS, uma DARF para o IR, uma DARF para o ISS e uma DARF para contribuição social. Era feita diversas DARFs por mês e isso mostra com maior clareza as porcentagens de cada imposto. E a mudança não reduziu significativamente a carga tributária, mas trouxe uma maior transparência sobre o detalhamento e controle gerencial. Isso mostra mais detalhados os impostos que foram recolhidos.
E essas informações ajudam a evitar riscos fiscais, controla o caixa, avalia os impactos de cada tributo sobre o lucro. E ajuda a tomar decisões mais estratégicas, com essas informações mais detalhadas sobre cada imposto, é melhor para tomar as decisões. E a conclusão do trabalho mostra que a contabilidade gerencial é essencial para as pequenas e médias empresas. Ela vai além do cálculo dos impostos, ela serve para planejar, controlar e apoiar as decisões estratégicas. Mesmo sem uma grande redução nos tributos, a empresa ganha uma organização maior com a contabilidade gerencial, uma transparência, uma visão de futuro, analisando vários resultados. A contabilidade gerencial traz vários resultados para as empresas e é vista como uma ferramenta que ajuda o empresário crescer de forma sustentável e cumprir com as suas obrigações fiscais. As referências foram livros, artigos, legislações, que pegamos sobre o Simples Nacional e lucro presumido. E é isso. Obrigada, Ingrid, pela apresentação. Para finalizarmos, eu gostaria de fazer algumas perguntas para a gente poder entender melhor em relação ao seu trabalho, ok? Tudo bem? Uhum. Tudo. Então, vamos lá. Então, de que forma a contabilidade gerencial contribui para a tomada de decisões estratégicas nas pequenas e médias empresas, além da escolha do regime tributário? A contabilidade gerencial vai fornecer informações precisas e atualizadas sobre custos, receitas, rentabilidade, quanto que a empresa gastou, quanto que a empresa pode gastar. A contabilidade gerencial serve para uma organização maior dentro da empresa. Permite um controle, um planejamento e um controle financeiro mais eficiente. Apoia a formular metas e orçamentos futuros. E na sua análise, quais foram os principais critérios utilizados para comparar o Simples Nacional e o lucro presumido e quais fatores mais influenciaram no resultado da simulação? O fator que teve bastante diferença foi o recolhimento. No Simples Nacional era recolhido apenas um DARF por mês, com todos os impostos inclusos. No lucro presumido é recolhido um DARF para cada imposto. No lucro presumido também teve uma receita maior, que ela pagou menos impostos. Se ela tivesse no Simples com aquela receita, ela teria pagado mais imposto. Isso. Mesmo sem uma redução significativa da carga tributária, você destacou ganhos em transparência e controle. Como esses aspectos impactam a gestão e o planejamento futuro da empresa? A maior transparência e controle permite que a empresa entenda melhor seus custos, seus tributos, identifica gastos desnecessários, planeja com mais precisão suas finanças. Isso melhora o planejamento tributário, facilita na projeção de lucro e fluxo de caixa, tomada de decisões futuras mais seguras e estratégicas. Perfeito. E para encerrarmos, quais seriam as limitações do estudo realizado e como uma pesquisa futura poderia aprofundar a análise sobre o papel da contabilidade gerencial no planejamento tributário? O estudo foi limitado por analisar apenas uma empresa. E para pesquisas futuras, podem estudar mais empresas maiores de setores diferentes, porque foi analisada uma empresa de serviços médicos,
Pode incluir também o lucro real, analisar também o lucro real e analisar como que a contabilidade gerencial vai ajudar no planejamento tributário. Obrigada, Ingrid, pela sua contribuição e disponibilidade. De nada. Boa noite. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre o meu trabalho e que ele sirva para os empresários, para analisar a importância da contabilidade para a empresa, que é muito importante para ter melhores resultados. E foi um trabalho mais voltado para micros e pequenas empresas. Obrigada, Ingrid. De nada. Agora a apresentação do aluno Guilherme Correia, aluno do 4º ano de Ciências Contábeis. Pode começar, Guilherme. Oi, Thaís. Me chamo Guilherme, né? E vou apresentar aqui o meu trabalho que eu fiz com base na minha empresa, onde tem ali o título, né, o tema Levantamento de Custos e Análise de Indicadores Econômicos em um Mini Mercado Autônomo, onde foi usado ali o markup, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, né? Para esse tipo de trabalho, eu vejo que a contabilidade de custos é uma ferramenta essencial, né, onde permite a gente ter um controle maior ou melhor também, né, sobre custos, né, sobre despesas, sobre o lucro da empresa, sobre possíveis investimentos no futuro, né, e a gestão de custos na empresa é muito importante por conta disso, né, e com ela vem as ferramentas, onde tive a ideia de aplicar, né, que é o markup, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, que nela a gente, com essas ferramentas, a gente consegue também tomar decisões estratégicas, tomar decisões de possíveis investimentos no futuro, né, para uma melhoria da empresa, né? E com o objetivo desse trabalho é o quê? Verificar se os indicadores de markup, né, margem de contribuição e o ponto de equilíbrio da empresa são compatíveis com a estrutura. Onde fiz esse trabalho. E assim, o que eu utilizei para fazer esse trabalho? Teve uma parte de literatura, né? Peguei dados ali, citações de autores mais recentes, onde houve literatura, parte nacional, internacional também. Essa foi a primeira etapa, tá? Fiz umas pesquisas ali pelo Google Cielo, o acadêmico também, né? E onde eu usei bastante autores que foram de importância, extrema importância ali para o meu trabalho. Que se não fosse por eles também não tinha nem ideia por onde começar, mas foi muito bom. Material de apoio da minha orientadora, da Flávia, me ajudou bastante também, até mesmo para entender ali um pouco melhor de custos, o que é fixo, o que é variável, né? E a segunda parte desse trabalho, que foi o material e métodos ali, eu usei também a parte prática, né? Onde eu peguei dados reais da minha empresa, né? A gente pegou ali, a gente tinha planilhas com margem de contribuição, perdão. A gente tem planilhas que tem o produto, né? E cada produto ali tem o seu custo. Também tem o preço que a gente tira do próprio sistema que eles fornecem para a gente, né? Como uma base, tá? E também temos planilha onde tem custos, tem despesas ali por mês. Então, assim, nessa parte eu utilizei isso, dados reais da empresa, tá? Não foi nada inventado. E, assim, a análise ali, após fazer a aplicação dessas ferramentas, né? Começando ali pelo markup, a gente viu que produtos variou ali entre de 1,49 a 2,67. O que significa esse markup que eu usei? Ele serve para fazer multiplicar o custo, para poder ver quantas vezes, multiplicando esse custo, ele consegue pagar ali os custos fixos da empresa e ainda assim sobrar uma margem ali, né, de lucro no caso. Também teve a margem de contribuição unitária, que serve também para poder pagar ali os custos e gerar uma margem ali para poder, de lucro também, né? O ponto de equilíbrio, que são as unidades
necessárias ali de cada produto, né, da Coca, para poder cobrir os custos fixos, né, e ainda sobrar um capitalzinho ali. E a gente pode ver na primeira tabela, né, que a Coca-Cola sem açúcar 2 litros, ela é um produto de embalagem maior, né? O markup dela não foi tão alto e a margem de contribuição dela que foi o ponto que chamou a atenção, porque assim, ela nesse trabalho que eu fiz, ela tem uma margem de contribuição boa, porém, se a gente olhar para outro produto que é uma Coca de 250 ml ali, zero ou a normal, a margem de contribuição dela é mais baixa, só que não vende tanto. Já a 2 litros, ela tem uma margem de contribuição boa, só que tem uma representatividade maior do faturamento ali. Então, assim, com esses indicadores aplicados ali, a gente consegue ter uma noção boa do que vende, qual produto ali ele consegue ter uma representatividade maior do faturamento, qual produto focar mais, né? E quais os produtos que a gente teria que dar uma analisada para poder ver questão de aumentar a margem, diminuir a margem, ver também produtos que a gente teria que concentrar uma estratégia ali para poder sair mais, né, em questão de volume de vendas, para poder também ajudar a pagar os custos ali do mês, né? Para poder ter sempre aquele controle bom, né? E a conclusão que eu tive desse trabalho é que a aplicação dessas ferramentas, tanto ali no markup, margem de contribuição e o ponto de equilíbrio, mostrou ser essencial para a gestão de custos e a tomada de decisão. A análise evidenciou que a sustentabilidade do negócio depende do equilíbrio entre a margem unitária e o volume de vendas, destacando o papel estratégico de produtos de maior giro para o alcance do ponto de equilíbrio. E eu concluo esse trabalho também, que a continuidade desse tipo de estudo ela pode contribuir para o aperfeiçoamento de estratégias e precificação, né? Também fazendo futuramente um outro trabalho, né? Onde a gente pode estar fazendo em outro mix de produtos, né? Porque, assim, eu usei a Coca porque ela tem uma representatividade maior ali da empresa onde eu trabalho, né? Tenho mais proximidade ali também. E futuramente a gente poderia estar pegando para usar em outros produtos, né? Questão de higiene pessoal, cervejas, entre outros aí. E também eu queria agradecer bastante, né? Concluindo esse trabalho, eu queria agradecer bastante ao Centro Universitário Ingá pela oportunidade de estar apresentando esse trabalho, né? O Giovanni, agradecer muito o Giovanni por ter me ajudado bastante. A Flávia por não ter medido esforço para me ajudar, onde ela foi essencial para esse trabalho de ser concluído, me ajudando bastante, né? Orientações que serviram muito de contribuição para o trabalho. E também agradecer a empresa onde eu trabalho, a Easy Market, né? Meus patrões Leonardo e Camila foram pessoas que tiveram ali para me ajudar bastante com os dados ali que eu precisei para poder concluir o trabalho que fiz aqui pela Uningá. E eu encerro a atividade. Obrigado, tá? Parabéns, foi excelente a apresentação. Vou trazer algumas perguntas agora, Guilherme, para a gente poder entender melhor o seu trabalho, a gente conseguir contextualizar, combinado? Combinado, é isso. Então, vamos lá. O estudo destaca o equilíbrio entre margem unitária e volume de vendas. Como você acredita que o mini mercado autônomo pode usar esses dados para definir estratégias de precificação mais competitivas? Então, equilíbrio entre a margem e o volume de vendas aí, no caso do mini mercado, os produtos de maior giro, como as embalagens de 2 litros, né, ela tem em torno de 37% da representatividade ali, né, e elas geram mais resultado em valor absoluto, ou seja, tipo assim, em questão de dinheiro mesmo, né, elas têm uma participação melhor. Porém, elas têm acho que eu me perdi. Não tem problema, pode continuar. Continuar?
E elas também, como ela tem uma representatividade maior ali no faturamento, né, em questão de porcentagem, elas também ajudam bastante a alcançar o ponto de equilíbrio em questão de financeiro, né, pois como a margem de contribuição dela é boa, então, mesmo se vender poucas ali unidades, ela ainda assim consegue chegar no ponto de equilíbrio ali legal, entendeu? Já Sim. as embalagens menores, como a 250 ml, zero ou a normal, elas têm uma margem menor. E, perdão, elas têm uma saída menor. Se a gente fizer ali como é que eu posso dizer? Colocar uma estratégia ali ou tomar uma decisão que consiga, talvez, diminuir um pouco ali o percentual da Coca 2 litros zero, e focar um pouco mais na saída dela, também seria bom. Tanto até mesmo com a 250 ml. Se a gente conseguir aumentar, aumentar não, perdão. Diminuir um pouco da margem dela e focar na questão de volume de vendas, conseguiria ter um equilíbrio ali muito bom, né? Então, eu acredito que seria isso. Para ter um giro bom ali, ter mais informações, como é que eu posso dizer? Traçar ali umas estratégias para poder manter o equilíbrio, Com certo? certeza. Próxima, então. Na análise dos produtos, observou-se variação significativa e na margem de contribuição. Quais fatores você considera determinantes para essas diferenças e como isso pode impactar a sustentabilidade do negócio? Olha, nessa questão aí, acredito que foi o custo da aquisição, né, de cada produto ali, questão ali também da embalagem, do tamanho da embalagem, que também importa, né, porque quanto maior a embalagem, maior o custo dela. E também no giro de vendas, né, os produtos mais vendidos sustentam a operação. E essas variações ali, elas impactam também nessa questão do markup, né? Porque quanto maior o custo, eu tenho que multiplicar mais vezes para poder cobrir esse custo aí e ainda assim gerar um lucro para a empresa, né? Então, assim, tem que tentar fazer um controle certo ali para precificar o produto correto, né? E manter o portfólio ali com a viabilidade financeira do correta também, né? E diz que seja isso. Perfeito. Você utilizou dados reais de um empreendimento onde atua. Quais foram os principais desafios encontrados na coleta e análise desses dados, especialmente considerando a natureza autônoma do mini mercado? Olha, foi um pouco complicado, porque no mês de agosto, onde eu fiz esse trabalho, né, a gente fez uma integração do sistema, e aonde ele podia ali pegar dados, né, em números, tanto ali em questão de faturamento, preço, precificação, tudo. E a gente perdeu isso por conta da integração. Mas também teve a questão dos meus patrões, né, Camila e Leonardo, ser bem certo com questão de planilhas, né, precificação, tudo, que disponibilizaram para mim. Acredito que a parte mais difícil para mim foi colocar isso na prática. Foi a questão de pegar todos os dados, separar custos, ver ali o que tem que calcular, o que não tem, porque quando a gente vê na teoria é um pouco mais fácil, mas na hora de separar ali dados, você fazer a junção disso, fazer a aplicação dos indicadores foi um pouco mais difícil. Mas aí a Flávia me ajudou bastante, fiz umas pesquisas por fora também, na questão de literatura ali, eu lendo umas revistas, uns artigos, me ajudaram bastante também a saber separar o que é custo, o que não é, e poder aplicar os indicadores de forma correta ali em cada produto, né? Acredito que foi Legal. isso. E para a gente finalizar, a pesquisa sugere que estudos futuros podem contribuir para o aperfeiçoamento no modelo de negócio. Que tipo de ampliação ou aprofundamento metodológico você considera relevante para dar continuação a essa investigação? Olha, é uma pergunta bem interessante, porque, como eu disse, né, esse trabalho aqui foi de muito aprendizado até para mim. Foi uma oportunidade de estar apresentando esse trabalho aí na Uningá, no congresso, né, fazendo parte, mas também que acredito que quem vai sair ganhando mais vai ser eu, por conta de colocar tudo isso na prática, né? E vendo hoje, assim que eu terminei esse estudo, eu vejo que poderia ter feito mais coisas, né? Poderia ter me aprofundado mais em questão de com a integração correta ali do sistema nosso, né? Poder ter feito mais, buscar mais dados ali para poder fazer um cálculo certo, né? Então, também
aumentar a questão de produtos, ou seja, ali, ver não só no produto de coca, mas cerveja, produtos de higiene pessoal, mantimentos ali, né, fazer isso em todos os produtos. A minha ideia, a princípio, é fazer isso. Assim que eu terminar a faculdade, já colocar isso em prática na empresa que eu tô, porque eu sei que ali vai ser de grande contribuição, né, para o crescimento da empresa. Parabéns pela sua dedicação, pela sua apresentação, e nós ficamos por aqui com o Guilherme. Obrigado, Thaís. Agora, a aluna Juliana Lopes Soares dos Santos, aluna do 3º ano de Ciências Contábeis. Fique à vontade, Juliana. Obrigada, professora. Olá a todos que estão assistindo. Bom, o tema que eu escolhi é sobre o rodízio e pareceres de auditores independentes em empresas de consumo cíclico que estão listadas na Brasil Bolsa Balcão durante o período de pandemia. Para começar, eu acho importante ressaltar a importância do papel do auditor independente dentro das empresas, que ele garante o cumprimento das obrigações legais, fortalece controles internos e dá mais credibilidade nas demonstrações financeiras. Assim como afirmam o Oliveira e Santos, é um processo essencial para poder manter a transparência e a confiança das informações contábeis. Pode passar. Falando também do rodízio de auditores, eles trazem efeitos positivos e negativos. E, por um lado, ele evita o excesso de familiaridade entre o auditor e a empresa, o que permite uma visão mais crítica e imparcial. Mas, por outro lado, pode gerar dificuldades de continuidade no trabalho e até atrasar o entendimento das operações da empresa. Então, o rodízio ele é algo tanto positivo, mas precisa ser bem planejado para não gerar perdas e eficiências. Trouxe também pesquisas anteriores, diversos assuntos já abordaram esse tema, cada um com um foco diferente. Por exemplo, Ferreira e Moraes, eles analisaram as características das empresas e os principais impactos de auditoria. Já Oliveira e os colegas trouxeram que muitas empresas brasileiras não apresentaram justificativas adequadas à CVM ao trocar de auditor. Apesar disso, há um ponto que não foi explorado ainda, como o rodízio aconteceu em empresas de consumo cíclico e durante o período que foi a pesquisa, que é de 2018 a 2023. Pode passar. E falando do contexto de pandemia, ele trouxe bastante impacto para a nossa economia. Então, as empresas de consumo cíclico foram afetadas, elas precisaram se adaptar a esse período. E, diante desse cenário, a gente busca entender como que ocorreu essas trocas de auditores e qual que foram os pareceres emitidos durante esse tempo de forma relevante para compreender o comportamento dessas empresas em tempo de crise. Pode passar. O que leva também à nossa pergunta de pesquisa, que é como que ocorreu as trocas de auditores independentes em empresas de consumo cíclico listadas na B3 entre 2018 a 2023. Essa questão, ela guiou a análise que nós realizamos. O objetivo principal do estudo foi identificar e compreender os impactos da pandemia sobre o comportamento dessas trocas e os tipos de pareceres emitidos também. As contribuições, a gente espera contribuir com um debate de qualidade sobre as transparências das auditorias independentes, especialmente em períodos de instabilidade econômica, como a gente viveu, e apoiar também a formulação de novas políticas e práticas de auditoria independente. Nosso tipo de pesquisa, ele é um estudo de natureza quantitativa, com caráter explicativo, tem como foco ali as empresas de consumo cíclico.
Os dados, eles foram coletados no site da B3, mas eles também estão disponíveis nos sites das companhias, nas suas demonstrações financeiras. Foram observadas as trocas e os rodízios de auditores ocorridos durante 2018 até 2023, um período de 6 anos, bem como também os tipos de pareceres emitidos em cada exercício analisado. Bom, aqui a gente tem uma tabela da distribuição das empresas. A amostra foi composta por empresas pertencentes do setor de vestuários e calçados, transporte e lazer e outros subsetores do consumo cíclico. Eu ressaltei materiais de transporte e vestuários e calçados, porque eles têm um maior número de empresas. Vestuários e calçados a gente vai ver mais para frente que se destacou bastante durante a pesquisa inteira. E nós também buscamos compreender se essas empresas com características tão diferentes conseguiram o mesmo padrão de mudanças de auditores. Pode passar. Bom, pelo critério de seleção, foram incluídas apenas empresas com demonstrações financeiras completas e disponíveis entre o período de 2018 até 2023. Empresas com dados incompletos acabaram sendo incluídas na amostra para garantir mais consistência durante a análise. Bom, indo para os resultados, entre 2018 e 2023, nós identificamos 36 empresas, ao menos, com uma troca de auditor. O subsetor de vestuários e calçados teve o maior número de trocas, com 13 casos, seguido por transporte e lazer, com 9 trocas, por isso que eu ressaltei as empresas antes. A maioria das trocas foi voluntária, especialmente entre os anos de 2021 e 2022. Ainda assim, algumas empresas divulgaram suas justificativas tão pouco detalhadas. A distribuição de subsetor. Perdão. Professor, acho que a gente não está no mesmo slide. A gente está na tabela 2? Ok. O subsetor de vestuários e calçados e o de materiais de transporte foram os mais representativos, demonstrando vulnerabilidade econômica e, consequentemente, o maior número de trocas de auditores. Como a gente pode ver aí quando distribui por setores. Pode passar. Eu também dividi os resultados por períodos. Quando analisamos por período, a gente pode observar que houve um crescimento, claro, nas trocas de auditores no pós-pandemia. A partir de 2021, também aumentou a proporção de empresas com 2 trocas seguidas. Isso também pode sugerir que os efeitos da pandemia ampliaram a rotatividade, aumentando também o número de pareceres e com ressalvas. A interpretação que nós tivemos desse resultado, você pode passar os slides, é que esse aumento de rodízio no pós-pandemia, eles podem estar ligados ao impacto da Covid-19, que desestabilizou as empresas, e eles exigiram novas práticas de gestão e auditoria. Os dados também indicam que, mesmo com as trocas, a qualidade das auditorias esteve estável, refletindo uma adaptação rápida das empresas, como também Oliveira e Moraes destacaram, né? Isso reforça a importância dos freios de auditoria em setores mais sensíveis ao mercado. E, bom, de maneira geral, o estudo ele mostrou que o rodízio de auditores ele foi mais frequente durante subsetores de maior vulnerabilidade econômica, como foi o caso ali de vestuários e calçados, que são setores que dependem do consumo. Então, os resultados eles apontam que a pandemia intensificou as trocas, mas sem comprometer a qualidade dos pareceres emitidos. As contribuições, né? Obrigada a todos. Muito obrigada, professora. Eu deixei aí
de sugestões para as pesquisas futuras, investigar mais a relação entre a presença de grandes firmas de auditoria e a frequência de trocas. Também seria interessante comparar essas empresas com outros tipos de mercado, como o consumo não cíclico, para entender melhor como que esse comportamento se repete, né? Mas isso fica para possíveis pesquisas futuras. E eu deixo aí também as referências que foram usadas, né? Caso alguém tenha interesse em entender melhor sobre esse assunto. E, bom, é isso. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada, foi muito bem explicado, Juliana. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós entendermos melhor sobre o seu trabalho. A primeira delas seria como foi realizada a seleção das 36 empresas da amostra final e quais foram os critérios para a exclusão das demais? Sim. Bom, a gente começou com 58 empresas de consumo cíclico, que foi as que a gente conseguiu encontrar, que são empresas de capital aberto. Essas empresas, ela têm ali suas demonstrações financeiras disponíveis de fácil acesso no site da B3, tem ali também no site das próprias empresas, mas nem todas essas empresas tinham suas demonstrações no período que a gente estava analisando, entre 2018 até 2023. Então, para não ter nenhum erro ali nos resultados, para trazer um resultado de qualidade, a gente optou por eliminar essas empresas que não tinham todas as informações disponíveis e manteve só as que tinham. Perfeito. E quais fatores você acredita terem contribuído para o aumento do número de rodízios de auditores no período pós-pandemia? Bom, é que principalmente ali as mudanças econômicas que nós estávamos passando trouxe incertezas, né, que vieram no pós-pandemia. Então, muitas empresas precisaram revisar contratos, ajustar demonstrações, até trocas de auditores, talvez por conflito de opinião ou busca de redução de custos. E também cresceu a pressão nesse tempo por transparência e governança, o que levou algumas empresas a buscar auditores mais alinhados com as suas exigências da época. E você acha que esse é o motivo do setor de vestuário e calçados apresentar a maior concentração de trocas de auditores e pareceres com ressalvas? Bom, o setor de vestuários e calçados, ele foi um dos mais afetados porque ele tem alta dependência de consumo, né? Então, como as pessoas precisaram ficar retidas em casa, eles sofreram com quedas de venda, precisaram ajustar os seus estoques, provisões, isso pode gerar conflitos e revisões contábeis. E também é um setor que, com empresas menores, né, de controles internos mais frágeis, o que pode aumentar uma chance ali de ressalvas e de troca de auditoria. Entendi. E para finalizarmos, de que forma os resultados obtidos podem auxiliar gestores e reguladores na formulação de políticas mais eficazes de auditoria independente? Bom, os resultados onde estão os pontos de fragilidade da auditoria independente. Então, para os gestores, eles podem servir de alerta para melhorar controles internos, enfim. E já para os reguladores, isso pode indicar uma necessidade de padronizar justificativas de troca e dar mais atenção também às áreas mais vulneráveis, como o de vestuário, principalmente para empresas mais pequenas. Então, no fim, é uma base para políticas mais eficazes de governança e auditoria, ao meu ver. Excelente trabalho, Juliana. Muito obrigada pela disponibilidade e pela sua apresentação. Obrigada. E encerramos por aqui com a Juliana. E assim, encerramos nossa rodada de apresentações desta noite. Parabenizo todos os alunos pelas pesquisas e pelo empenho demonstrado. Agradeço também ao público presente, aos professores e à equipe organizadora do Congresso.
Momentos como este fortalecem a importância da pesquisa e da inovação como pilares da formação acadêmica e profissional. Desejo a todos uma excelente noite e até amanhã.